Você já se perguntou como as casas japonesas sempre parecem imaculadas, apesar de serem alguns dos menores espaços habitáveis do mundo desenvolvido? O segredo não são organizadores caros nem horas de trabalho exaustivo. É algo muito mais poderoso. Um ritual matinal tão eficaz que transformou milhões de lares no Japão por gerações. Hoje, levo você para um mundo oculto das tradições de arrumação japonesa que a maioria dos ocidentais nunca vê, uma sabedoria prática que pode transformar completamente sua relação com sua casa em apenas 15 minutos por dia. Antes de continuarmos, se você gosta de segredos práticos de organização doméstica do mundo todo, clique no botão de inscrever-se. Essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e vamos em frente. E se eu lhe dissesse que algumas das casas mais organizadas do mundo alcançam esse estado não através de sessões maratonas de limpeza, mas por meio de pequenas ações intencionais realizadas religiosamente todas as manhãs? O conceito japonês de asa no suji, ou limpeza matinal, não se trata apenas de manter a ordem. É uma filosofia que cria harmonia entre você e seu espaço de vida, transformando o que muitos consideram uma tarefa em uma prática meditativa que define o tom para o seu dia inteiro. Deixe-me levá-lo a uma jornada por uma típica residência japonesa ao raiar do sol. Você descobrirá por que essas técnicas sobreviveram a séculos de mudanças culturais e por que podem ser exatamente o que suas manhãs caóticas estão precisando. A primeira coisa que as donas de casa japonesas fazem toda manhã é despertar com o sol. Isso não é apenas uma tradição charmosa. É cientificamente comprovado que alinha seu ritmo circadiano com os padrões de luz natural, melhorando seus níveis de energia e humor ao longo do dia. No Japão, esse despertar precoce não é visto como punição, mas como um presente, momentos tranquilos de paz antes que o lar ganhe vida. Imagine acordar não com o som estridente de um alarme, mas com a luz natural suave filtrando através das cortinas. Assim começam muitas manhãs japonesas, com as donas de casa levantando-se geralmente entre 5 horas e 36 horas. Esse início precoce oferece algo precioso que muitos de nós, nos países ocidentais, esquecemos: a abundância de tempo em vez da escassez. Com esse tempo extra, não há pressa, nem energia frenética que se espalha pelo resto do dia. Em vez disso, há uma calma deliberada que se torna a base para tudo que se segue. Não se trata de ser uma pessoa matutina. Trata-se de criar uma reserva de tranquilidade que permite abordar a casa com atenção plena em vez de frustração apressada. O segundo ritual matinal que transforma as casas japonesas acontece antes mesmo que um único objeto seja limpo. As donas de casa japonesas abrem todas as janelas de sua residência, mesmo no inverno, por pelo menos 5 minutos. Essa prática, chamada kateisanjo, ou ventilação da casa, troca o ar viciado da noite por oxigênio fresco da manhã. Você pode estar pensando: abrir as janelas no inverno? Isso deve ser desconfortável. Mas essa breve arejada cumpre múltiplos propósitos. Remove dióxido de carbono acumulado durante a noite, elimina a umidade que pode causar mofo e, psicologicamente, cria um novo começo para o dia. Em um país onde a umidade é uma batalha constante, esse simples ato previne inúmeros problemas de manutenção antes mesmo que comecem. O que é fascinante é como essa prática se conecta ao conceito japonês de ma, a valorização do espaço negativo e do vazio. Ao permitir que o ar fresco flua pela casa, você não apenas elimina a estagnação, convida a possibilidade e a renovação para o seu espaço. Muitas donas de casa japonesas usam esse momento para respirar fundo, transformando uma tarefa prática em um instante de atenção plena. Em terceiro lugar, há uma prática que pode parecer estranha para os observadores ocidentais. As donas de casa japonesas fazem a cama desaparecer. Residências japonesas tradicionais costumam utilizar futons em vez de camas ao estilo ocidental. Toda manhã, esses futons são dobrados e guardados em armários, transformando instantaneamente o quarto em um espaço multifuncional. Mesmo em casas modernas com camas ao estilo ocidental, o princípio permanece. A roupa de cama cuidadosamente arrumada logo após o despertar. Travesseiros são afofados e posicionados verticalmente para arejar, lençóis são alinhados, e a cama se torna um elemento visualmente agradável, em vez de um lembrete amassado do sono. Qual é a psicologia por trás disso? Há evidências crescentes de que fazer a cama todas as manhãs está correlacionado com maior produtividade e uma sensação de realização ao longo do dia. Quando sua área de descanso é imediatamente reorganizada, você já concluiu sua primeira conquista do dia, estabelecendo um tom positivo para tudo que se seguirá. O quarto ritual matinal acontece na cozinha, frequentemente considerado o coração da casa japonesa. Antes de preparar o café da manhã, as donas de casa japonesas limpam todas as superfícies da cozinha com um pano úmido. Isso não é uma limpeza profunda.
É uma renovação suave que leva menos de 2 minutos, mas previne o acúmulo que exigiria uma esfregada mais intensa depois. Esse pano, conhecido como zoki em japonês, é tipicamente feito de tecidos reaproveitados, muitas vezes, toalhas ou roupas velhas que foram cortadas e costuradas. É um exemplo da filosofia japonesa de Muteinai, a ideia de que é uma pena desperdiçar qualquer coisa. Esses panos são lavados diariamente, criando o sistema de limpeza sem desperdício que existia muito antes da consciência ambiental se tornar popular. O que diferencia esse método de simplesmente usar um papel toalha ou lenço descartável? O zokin se torna uma ferramenta de atenção plena. Ao utilizar o mesmo pano todos os dias, você se familiariza intimamente com cada superfície da cozinha. Nota pequenas migalhas ou respingos imediatamente, ao invés de deixá-los se acumularem. Essa atenção consistente previne a necessidade daquelas limpezas maratonas que muitos de nós tememos. A quinta prática matinal foca em algo que a maioria de nós negligencia: a entrada de nossas casas. No Japão, o Genkan, hall de entrada, é considerado um espaço de transição entre o mundo exterior e a santidade do lar. Toda manhã, essa área recebe uma atenção especial. Os sapatos são arrumados cuidadosamente, voltados para a porta para facilitar a saída. O pequeno degrau ou plataforma é limpo, removendo qualquer poeira ou detrito trazido do dia anterior. Quaisquer itens que precisem deixar a casa, pacotes para enviar, devoluções ou entregas, são colocados nessa área, criando o sistema de partida sem esforço. Por que isso é importante? A entrada da sua casa cria a primeira e a última impressão, tanto para visitantes quanto para você mesmo. Uma entrada desorganizada e caótica define, de forma subconsciente, um tom de desordem que acompanha você durante o dia. Em contraste, uma entrada organizada faz com que você se sinta preparado para sair e acolhido ao retornar. O sexto ritual matinal envolve uma abordagem única japonesa para a lavanderia. Em vez de permitir que roupas sujas se acumulem por dias, muitas donas de casa japonesas lavam uma pequena carga de roupa todas as manhãs. Essa estratégia de pouco e frequente evita a montanha avassaladora de roupas que muitas residências ocidentais enfrentam nos dias designados para a lavanderia. Com o espaço limitado no Japão, grandes lavanderias com vários cestos simplesmente não são viáveis. Em vez disso, máquinas de lavar eficientes com ciclos mais curtos permitem que a lavagem diária se torne parte do ritmo matinal, e não uma tarefa temida de fim de semana. As roupas são penduradas para secar ao ar livre ou em áreas específicas dentro de casa, economizando energia e reduzindo o desgaste dos tecidos. O que é notável nessa abordagem é como ela transforma sua relação com as roupas. Quando a lavanderia é feita diariamente, você passa a ter mais consciência sobre quantas peças realmente precisa, em vez de acumular excesso. Muitas casas japonesas mantêm guarda-roupas minimalistas não por influência de modismos, mas porque a lavagem diária torna o excesso de vestuário desnecessário. A sétima prática matinal revela por que os lares japoneses raramente sofrem com a desordem, mesmo com espaços menores. Cada manhã inclui um reset rápido da área principal de convivência, onde itens que se deslocaram são devolvidos aos seus devidos lugares. Não se trata de uma organização profunda, é sobre manter os sistemas já estabelecidos. Nas casas japonesas, a filosofia de Oitamazu, tudo tem seu lugar, faz com que esse ajuste matinal geralmente leve menos de 5 minutos. Itens sem um lar designado são imediatamente encaminhados para um local ou considerados para remoção da residência. O que diferencia essa prática da arrumação que muitos de nós realizamos? É a consistência e a mentalidade. Não se trata de uma resposta ocasional ao caos iminente, é uma prática diária que impede o caos de se instaurar. Quando feita todas as manhãs, a casa nunca atinge aquele ponto crítico de desorganização que torna a limpeza uma tarefa avassaladora. O oitavo ritual matinal aborda algo que todos nós criamos, mas raramente pensamos: o lixo e a reciclagem. A gestão de resíduos no Japão é notoriamente complexa, com exigências rigorosas de separação para diferentes materiais. Em vez de deixar isso se transformar em uma correria estressante no final da semana, muitas donas de casa japonesas processam o lixo e a reciclagem logo pela manhã como parte da rotina. Embalagens de itens usados no dia anterior são imediatamente desmontadas e separadas. Restos de comida são compostados ou descartados adequadamente, em vez de ficarem acumulados nas lixeiras internas. As pequenas lixeiras comuns nas residências japonesas são esvaziadas com frequência, prevenindo odores e atração de pragas. Essa atenção diária à gestão de resíduos reflete os conceitos japoneses de kegari, impureza, e kiyomi, purificação. Ao remover o lixo de forma rápida e consciente, você mantém não apenas a limpeza física, mas também a limpeza espiritual do lar.
É uma prática que une a consciência ambiental moderna aos antigos princípios shintoístas de pureza. A nona prática matinal foca na nutrição diária da família através do planejamento e preparo cuidadoso das refeições. As donas de casa japonesas frequentemente preparam alimentos dos bentos durante as horas da manhã, aplicando o conceito de mise en place. Ter tudo em seu devido lugar antes da correria do preparo das refeições. O arroz é lavado e posto para cozinhar enquanto outras tarefas matinais são concluídas. Legumes podem ser cortados e organizados para fácil acesso mais tarde no dia. Ingredientes para a sopa podem ser medidos e separados. Essa preparação não significa passar horas cozinhando pela manhã. É, na verdade, dedicar 10 minutos focados que poupam 30 minutos dispersos depois. A filosofia aqui vai além da eficiência. Existe um conceito japonês chamado Ishiju Sansai, uma sopa e 3 acompanhamentos, que orienta a composição tradicional das refeições. Ao planejar esses elementos nutricionais todas as manhãs, as donas de casa japonesas garantem refeições equilibradas, evitando escolhas de última hora baseadas na conveniência. É uma forma de cuidado que expressa amor através da nutrição, e não apenas saciando fome. O 10º ritual matinal, que ganhou atenção mundial por meio de Marie Kondo, mas que é praticado no Japão há gerações, é a gratidão pelos objetos. Cada manhã inclui um momento de apreciação pela casa e seus pertences, geralmente focando em áreas diferentes em dias distintos da semana. Isso pode parecer incomum para a perspectiva ocidental, mas essa prática transforma a relação entre pessoa e objeto. Ao reconhecer regularmente o serviço que seus objetos prestam, você passa a cuidar deles com mais atenção. Uma rápida limpeza de uma bancada não é apenas uma tarefa, é um reconhecimento da superfície que possibilita seu preparo e nutrição. Essa gratidão se estende à manutenção. As casas japonesas costumam ter dias designados para uma atenção mais profunda em áreas específicas, segundas para uma limpeza detalhada do banheiro, terças para os eletrodomésticos da cozinha, e assim por diante. Ao rotacionar esses focos durante a semana, nenhum dia se torna sobrecarregado, mas toda a casa recebe atenção regular. A 11ª prática matinal envolve o que pode ser a diferença mais visível entre as casas japonesas e ocidentais, a manutenção do banheiro. Cada manhã, depois que a família completa suas rotinas de higiene, as donas de casa japonesas realizam um rápido ajuste no banheiro para prevenir o mofo e o acúmulo que tantos banheiros ocidentais enfrentam. As paredes do chuveiro são passadas com um rodo para remover as gotas de água antes que formem depósitos minerais. A área do banho, frequentemente separada do chuveiro nas casas japonesas, é limpa e a tampa é colocada sobre a banheira para manter o calor da água para o banho posterior e evitar evaporação. As superfícies são rapidamente limpas, e as toalhas são penduradas corretamente para secar ou colocadas diretamente na lavanderia do dia. O que é notável é a relação emocional com esse espaço. Em vez de encarar o banheiro como uma tarefa desagradável, ele é visto como um espaço de purificação e renovação. Manter sua limpeza torna-se uma extensão do autocuidado, em vez de uma tarefa temida. Essa mudança de perspectiva transforma a energia que você traz para o ambiente e a atividade. O 12º e último ritual matinal pode ser o mais poderoso, a reflexão e o planejamento. Antes que a casa desperte completamente, as donas de casa japonesas frequentemente reservam um momento com um chá para planejar o dia e refletir sobre as necessidades do lar. Não se trata de um planejamento de projetos elaborado, é o reconhecimento silencioso do que precisa de atenção e de como o dia pode se desenrolar. Essa reflexão pode incluir notar que o arroz está acabando, ou que itens sazonais em breve precisarão ser rotacionados no armazenamento, ou que uma planta necessita de replantio. Em vez de permitir que esses pensamentos gerem uma ansiedade difunda ao longo do dia, eles são reconhecidos e resolvidos imediatamente ou agendados para um momento específico. Essa prática cria o que os psicólogos chamam de descarrego mental, aliviando o fardo cognitivo de lembrar dessas tarefas e criando intenções claras para quando serão realizadas. O resultado não é apenas uma casa mais limpa. É uma mente mais clara, capaz de estar totalmente presente para as experiências mais significativas do dia. O que mais me impressiona nesses 12 rituais matinais não é a complexidade deles, mas a simplicidade. Nenhuma dessas práticas requer equipamentos especiais ou esforço extraordinário. Elas não demandam horas logo pela manhã nem esgotam suas energias antes do dia começar. Ao contrário, criam um ritmo de cuidado que transforma sua relação com o espaço onde você vive. Juntas, essas pequenas ações criam o que os japoneses chamam de yukuri, uma relação desacelerada e consciente com o ambiente. Em um mundo que constantemente nos empurra para a velocidade, para o consumo e para a pressão, esses rituais matinais oferecem uma alternativa radical, o poder de dedicar atenção plena ao que você já tem.
Conversei com dezenas de mulheres que adotaram versões dessas práticas em residências que vão desde apartamentos em Tóquio até casas nos subúrbios. O consenso não é apenas que suas casas ficaram mais limpas, é que elas sentem uma mudança fundamental na relação com seus espaços. O lar se transforma de uma fonte de estresse e intermináveis afazeres em um refúgio que apoia e nutre a vida familiar. Como seria se você adotasse apenas 3 dessas práticas? Talvez você opte pelo despertar precoce, pela reflexão matinal e pelo ajuste diário da área principal de convivência. Mesmo esse pequeno subconjunto do ritmo matinal japonês poderia, potencialmente, transformar sua casa em apenas uma semana. A beleza dessas práticas está em sua escalabilidade. Você não precisa adotar todas as 12 de uma vez. Na verdade, essa abordagem provavelmente criaria o mesmo sentimento de sobrecarga que os rituais procuram evitar. Em vez disso, você pode começar com aquela que atende ao maior problema da sua casa. É o caos matinal do banheiro. Comece pelo ajuste do banheiro. É a desordem constante? Inicie com o ajuste do ambiente principal. O que torna essas práticas sustentáveis não é apenas sua brevidade, mas sua atenção plena. Cada pequena ação se transforma não apenas em um meio para a limpeza, mas em um momento de presença. A limpeza de uma bancada se torna uma breve meditação. A dobra da roupa de cama se transforma em um ritual de transição. A abertura da janela se torna um símbolo de boas-vindas à possibilidade. Em uma cultura que frequentemente mede o valor pelo constante fazer e produzir, esses pequenos momentos de cuidado com a casa oferecem um tipo diferente de conquista, a criação de harmonia no espaço que molda sua vida mais intimamente. Há uma dignidade profunda nesse cuidado, um reconhecimento de que nossos ambientes não estão separados do nosso bem-estar, mas são parte integral dele. Ao explorarmos esses 12 rituais matinais, talvez você tenha notado algo interessante. Muitos deles resolvem problemas antes mesmo que se tornem problemas. Essa abordagem preventiva elimina a necessidade daquelas maratonas exaustivas de limpeza que fazem você se sentir sempre atrasado. É a diferença entre manter a saúde e tratar a doença, tanto na sua casa quanto na sua relação com ela. Eu o incentivo a escolher apenas uma dessas práticas para implementar amanhã de manhã. Observe não só o resultado físico, mas como isso afeta sua mentalidade ao longo do dia. Será que o cuidado intencional com seu espaço cria uma sensação de calma que se estende para outras atividades? Será que a realização de um pequeno ritual matinal lhe dá uma base de conquista que apoia tarefas mais desafiadoras? Lembre-se de que essas práticas evoluíram por gerações na cultura japonesa, adaptando-se a estilos de vida em mudança enquanto mantinham sua sabedoria central. Você tem permissão para adaptá-las ao seu lar, família e necessidades únicos. O objetivo não é replicar perfeitamente a arrumação japonesa, é encontrar seu próprio ritmo de cuidado que crie tanto uma casa bonita quanto uma relação bonita com ela. O verdadeiro poder desses rituais matinais não é medido por superfícies impecáveis ou organização perfeita. É medido na sensação de paz que você sente ao voltar para casa no final de um longo dia. É medido na capacidade de receber visitantes inesperados sem pânico. É medido no espaço mental liberado quando você não está mais constantemente atrasado com as tarefas domésticas, permitindo que você esteja plenamente presente para os relacionamentos e atividades que dão sentido à sua vida. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir inadequados por meio de capas de revistas com casas inatingíveis, esses 12 rituais matinais oferecem algo mais valioso, uma harmonia alcançável, criada por pequenos e consistentes atos de intenção, e não por transformações dramáticas. Eles nos lembram de que um lar acolhedor não se conquista comprando mais produtos organizacionais ou seguindo sistemas rígidos, mas por meio da atenção e cuidado diários. Gostaria de saber qual dessas práticas mais ressoa com você, ou qual você planeja implementar primeiro. Compartilhe nos comentários como essas tradições de arrumação japonesa poderiam se adaptar à sua situação de vida única. E se você encontrou valor nessas ideias, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar de uma relação mais serena com o seu lar. Obrigado por me acompanhar na exploração dessas tradições consagradas pelo tempo. Até a próxima, que suas manhãs sejam de atenção plena e sua casa um verdadeiro refúgio de harmonia.